Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast do JVN. Eu sou Elaine Lina e estou de volta com mais uma entrevista preparada com muito carinho para quem empreende em Atibaia, Bragança Paulista e mais 14 municípios aqui da nossa região. Toda sexta-feira tem um novo episódio com muito conteúdo para quem tem sangue empreendedor. Então, antes de começar, já curte aí, compartilha com quem você acha que também pode gostar desse vídeo. E não esquece de ativar o sininho para que seja avisado das novidades do canal. Nesse segundo episódio, nós trazemos um tema que eu particularmente acho encantador e fundamental para quem busca se desenvolver profissionalmente. Nós vamos falar sobre gestão de carreiras. E para falar desse assunto, nós temos a grande alegria de receber um convidado muito especial. Nós vamos conversar com o Marcos Tonin. O Marcos é executivo de RH e coach executivo de diretores, VPs e CEOs de empresas nacionais e multinacionais. Ele atende clientes em 13 países. E para nossa alegria, ele também é colunista aqui no JVN. A coluna dele traz novos artigos a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras. Fiquem ligados, o link vai ficar aqui embaixo. Marcos, muito obrigado por estar aqui conosco. Fala um pouquinho de você, conta pra gente como foi sua trajetória até aqui, que caminho que você fez para se tornar um consultor de carreiras. Nossa, Lina, olha, eu vou falar que responsabilidade. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer esse projeto que você tem feito aí em Atibaia e toda a região. Eu acho que assim é tão importante, né? A gente levar informação numa era onde tudo é informação, mas a gente tem que levar informação de qualidade, né? Então acho que os veículos que levam informação de qualidade, que conseguem edificar aí todo esse processo, né, de transformação, desenvolvimento intelectual, estão de parabéns. Então assim, olha, você é demais e o teu canal é Nossa, eu vou falar uma coisa. Quando a gente fala de carreiras, Lina, assim, é gozado, né? Eu não sei como é que foi com você, né? Mas eu não tive orientação de carreira, né? Quando eu era menor, né? Meus pais, o que eu me lembro, né? Minha mãe trabalhava, ela gerenciava uma empresa de transporte de cargas, meu pai também, e num determinado momento da vida deles, eles resolveram empreender e ter a própria transportadora. E foi um processo assim, a gente cresceu, vendo meus pais saindo cedo para ir trabalhar e chegando, muitas das vezes a gente já estava dormindo, porque a vida de empreendedor é um pouco isso, né? Quando a gente resolve empreender ou ser um grande gestor, o pessoal olha só para os louros, né? Não vê o preço que você paga para que aquilo aconteça. Então a gente nunca teve orientação de carreira. Então a gente achava que a gente tinha que sair de casa, trabalhar e voltar à tarde. Eu falava, acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Sai e volta. E aí quando eu fui quando a gente já estava em vias, né, terminando aí vou falar o segundo, terceiro colegial, que na minha época era isso aí, viu, Lina? Agora... Na nossa! E aí eu falei, o que eu vou fazer? E aí a minha mãe tinha falado assim, que vocês não fazem um curso técnico? Eu falei, curso técnico, o que a gente vai fazer, né? E aí meu irmão foi fazer processamento de dados, porque a gente também não sabia o que fazer. Eu falei, acho que eu vou para publicidade, porque era o que tinha ali. Então era publicidade, processamento de dados e tinha administração. E aí eu fui fazer publicidade e propaganda, me achei e tive a felicidade nesse momento, Lina, de conseguir fazer estágio na época. E eu comecei a fazer estágio e a dona da agência, que era a Cris, a agência ela não existe mais, ela chamava Arte Brasil, em Campinas, e trabalhava com escolas, né? E ela falou assim, nossa, Marcos, por que você tem um perfil assim, assim? Ela falou, olha, eu vou fazer, estava terminando publicidade e propaganda, falei, vou fazer publicidade e propaganda também na faculdade. Ela falou, olha, eu não faria. Eu acho que você tem um perfil muito mais para relações públicas do que para publicidade. Mas eu sequer sabia o que relações públicas fazia. Esse é um momento que todos nós passamos, eu preciso dizer, o Marcos é meu colega, relações públicas, a gente se conhece há muitos anos, por isso eu estou tão feliz também dele estar aqui, e todo mundo, acho que pelo menos assim, quem fez na nossa época, talvez hoje mais difundido, né, mas quem fez na nossa época passou por isso, né, eu passei também, primeiro descobri o que era, e depois descobri que a gente sempre foi. Exato, é muito louco isso, né? É muito louco. Mas você sabe que eu não fui parar com RP, Olina, como primeira opção, porque eu não fui convencido. Eu falei, não deve ser RP. Vou fazer turismo, porque também estava perdidaço. Falei, o que eu vou fazer? Aí passei em turismo e coloquei como segunda opção relações públicas. E eu acho que a turma lá de cima, né, Deus falou assim, olha, nós vamos ensinar esse menino, porque coitadinho, né? Ele vai ter que dar certo de um jeito. Vamos inspirar. Inspirar. Aí eu tinha até, sei lá, acho que eu lembro, cheguei na PUC, era até 5 horas da tarde, alguma coisa assim, a matrícula, senão eu perdia a possibilidade e aí já ia automaticamente para a segunda opção.
E eu não sei o que aconteceu, que eu me enrolei lá, e eu cheguei lá, a moça falou, olha, já não tem mais, você vai fazer relações públicas. Eu falei, tá bom, vou fazer RP. Cheguei em casa e falei, olha, fiz a inscrição para relações públicas. O pessoal ficou assim, ah, tá bom, tá ótimo. E é assim que eu caí na RP e a gente acaba se descobrindo, né? E vendo como é. Eu acho que ali já tinha alguma coisa ali, né? Assim, não era o final, mas me ajudou a caminhar no seguinte sentido de entender um pouco dessas relações, né? Do quanto é importante para uma empresa, para uma companhia, ela saber direcionar, ela tem muito forte os pilares dela, né? Com relação a valores, princípios, propósito, né? Que se fala tanto hoje. E a gente fala assim, o que é esse raio de propósito, né? Não é só aquela plaquinha na parede que há muitos anos a gente via isso e hoje, infelizmente, ainda tem. Ah, a nossa missão. Aí você pergunta para a turma que está trabalhando lá, ninguém sabe o que está fazendo. Uhum. Mas como é importante a gente ter essas bases prontas, porque muitas das vezes, né, as empresas elas questionam: será que o meu profissional está fazendo tudo o que ele pode? Não acho que ele tem conexão com a empresa. E aí quando você pergunta para a empresa ou para o gestor ou para o dono da empresa, tá, mas qual é o propósito? A pessoa também não sabe, porque o empreendedor no Brasil, Lina, ele é ensinado o seguinte: a gente é ensinado a sobreviver, a gente quer sair de uma situação, né, onde mais de 95% da população brasileira ganha menos de R$ 5.000. Eu quero prosperar na minha vida. Vou empreender, porque eu já entendi que talvez, como um seletista, eu não consiga. Então a gente aprende a empreender nessa truculência do nosso país, que também é uma loucura, a quantidade de burocracia, de imposto, etc. Então, eu vou fazer meia culpa de algumas pessoas ali, né? Do gestor, porque o negócio tem que ir, enfim. Então a gente vê como é importante e as relações públicas me deu esse olhar, que para mim foi assim, a minha base para entender. Tá, antes eu trabalhava com publicidade e propaganda, a gente vendia o produto ou serviço, né? Então eu estava lá na ponta. A hora que eu volto para o meio, né, eu falo assim, peraí, né, entendi que tem alguma coisa aqui que a gente tem que, não é só vender, é ter responsabilidade num produto X que eu vou vender, seja essa caneca, né? E qual é a responsabilidade disso? Como é que eu envolvo o meu time? E aí foi onde eu falei assim, gente, mas ainda não é aí, mas estou no meio do caminho. E aí eu comecei a trabalhar, na época eu comecei a trabalhar no startup que era a TES, aqui na região, que foi um startup sueco, né? Olha. Que teve a privatização das teles, né? E aí a banda B, e aí eu fui trabalhar na banda B, que não sabia o que era isso daí. Na banda B, vamos embora. Né? Então era quando a gente teve o nascimento da TES, da Vivo, aquela coisa como um todo. Que a TES depois foi se transformar na Claro, com a aquisição do Carlos Slim, do mexicano, aquilo virou aquela potência que é hoje. Eu fiquei um tempo lá e meu sonho foi assim, eu vou para o RH. E Lina, ninguém me deu chance para ir para o RH naquela empresa. Não, mas RH, você é de vendas, porque eu falo para caramba, né? Você tá vendo. Você fez uma pergunta, eu tô aqui que você importa, tá? Não, bora, vamos lá. E aí a pessoa, não, mas você vai para vendas, você vai para o comercial. E aí eu ia, enfim. E aí, quando teve a fusão das teles, eu fui fazer várias. Eu participei de vários processos disso, mas sempre na área comercial. Depois me jogaram para logística e me trouxeram de volta para o comercial. E aí eu falei, gente, chega. Nesse meio do caminho eu me formei, fui fazer uma pós. E aí eu descobri a neurolinguística nesse meio do caminho, fui fazer uma formação neurolinguística, mas ainda era uma coisa estranha, porque quando a gente não se acha ali, né, assim, você vai se segurar, parece que você está tentando segurar num monte de terra, assim, e ela vai caindo e você não sai de um buraco, né? Sim. E aí eu falei, não é por aí, só que aí você tem a graça, né, que a gente fala do network, de conhecer gentes, né, pessoas, e aí Deus vai colocando pessoas na sua frente e você vai, né, aprendendo e encaminhando com algumas. E aí foi o que aconteceu comigo. Aí, paralelamente, eu comecei a trabalhar com alguns treinamentos, com algumas coisas assim. E aí eu tomei gosto, falei, gente, vou fazer isso lá na TES, na Claro. Fiz um projeto lá com uma área que estava desenganada, e essa área, em 4 meses, faturou mais de 15 milhões de reais, assim, em 4 meses. Aí veio o Brasil inteiro para entender o que estava acontecendo. Eu falei, gente, esse negócio funciona. E aí, mas o que você está fazendo? Eu falei, não estou fazendo nada, eu estou só cuidando das pessoas que estão aqui. Porque ali foi onde eu comecei a entender que, assim, as pessoas, elas eram o processo. Porque até então a gente cuidava dos processos, cuidava de, né, você está falando de governança, que nem se falava de governança naquela época, né? Você falava,
mas a gente não sabia o que que era. E aí, quando as pessoas começavam a se sentir integradas com aquilo, eu falei, vou pegar o que eu aprendi em relações públicas e vou começar a cuidar dos públicos. Então, eu mandava carta para o pai e para a mãe do funcionário, agradecendo, ainda bem que vocês incentivam ele de voltar, porque, né, senão não dá. Então, você começa a envolver aqueles públicos e a coisa começou a acontecer. E aí foi quando eu conheci o coaching em 2004, que ninguém falava de processo de coaching nesse país ainda. Boa. Eu falei, eu vou ver o que que é isso. E aí foi quando eu fui fazer uma certificação, né, naquela época, e aí eu me apaixonei pelo negócio, falei, tá aí, o negócio é esse. E aí eu conheci um cara, né, em São Paulo, que chamava Arthur Diniz, que hoje tem a Crescimento, que é uma baita de uma empresa em referência em liderança, e eu falei, Arthur, eu vou trabalhar com você. Ele falou, mas eu não tenho vaga. Eu falei, não tô perguntando, tô falando que eu vou trabalhar com você. Né? Eu pedi demissão, claro, num dia, ele falou assim, então você vem aqui no dia 2 de janeiro. Pedi demissão no final do ano, dia 2 de janeiro, fui lá para São Paulo, na Rua Moema, ele ficava, na Vida Moema. Tudo fechado lá, não tinha nada aberto. Eu falei, tô aqui. Eu falei, cara, você veio? Eu falei, não, cara, estamos em recesso. Era sério? Era sério. E aí foi esse cara que me deu uma grande oportunidade de começar a entender o que que era isso, né? O Arthur era um executivo do Santander e já atuava nessa área de uma forma muito profissional e até hoje faz isso. Então, assim, foi uma grande oportunidade, Lina. Então, acho que quando você fala como é que você chegou aqui, eu acho que assim, eu cheguei aqui nos tropeços, né? Tá. Se você perguntar para mim, você faria tudo igual? Mal ou menos. Acho que assim, eu não tive planejamento financeiro. Então, assim, minha empresa quebrou já 3 vezes, até 2008, foi a última vez que ela quebrou. 2008, eu tava para casar, não, foi em 2011, que aí a gente teve começo daquela crise de novo, né? 2008 a gente teve crise nos Estados Unidos, da bolha imobiliária. Quando eu tive o primeiro grande aprendizado, não tenha um único cliente na sua vida, e eu tive um cliente que era assim, a minha vaca leiteira, que fazia tudo ótimo. Aí a vaca leiteira falou, ó, vou parar de dar leite para você, tá? Então, você faz 30 dias de contrato. Eu falei, puta merda. E aí, assim, foi bem difícil. É aquela coisa, né? Que você vai dever banco, você vende carro, você fala, o que eu vou fazer? Mas você sabe que em nenhum momento, Lina, eu pensei em voltar para o emprego. Não, acho que eu, assim, pensei isso depois, né? De velho que você é pai e mãe, você começa a pensar outras coisas, né? Mas foi muito maluco. Acho que eu teria feito um pouco mais organizado. E aí, em 2008, quando eu quebrei, eu falei assim, eu vou me especializar nesses executivos. Primeiro, eu não tinha nem idade para fazer isso. Pessoal, eu comecei a usar barba por conta disso, porque... Para parecer mais velho. Mais velho. Mais inteligente tá difícil de parecer, mas mais velho, a barba resolve. E aí, Lina, assim... O que aconteceu foi que um cara, o Hernan, que era um plant manager da Procter Gamble, ele falou assim, Marcos, se você abrir uma empresa, eu te contrato. Na verdade, uma empresa nasceu assim, né? Assim, eu fui para lá e voltei. Isso foi em 2006, se eu não me engano. Eu já tinha atuado com o Arthur, fiquei um tempo lá, e aí depois uma consultoria de Campinas me chamou para vir trabalhar, né, de volta para cá. E na época também eu falei, gente, o cara falou assim, Marcos, eu te pago 4 vezes mais do que você tá ganhando aí para você vir para cá. Uau! E aí eu falei, meu, você imagina? Você fala assim, meu, eu tava, sei lá, com 20 e poucos anos, eu falei assim, o quê? Eu falei, Arthur, eu vou embora. E aí, assim, ele foi muito bacana, assim. Eu peguei uns livros dele lá que tinha na biblioteca da empresa, falei assim, um dia eu vou te devolver. Até hoje eles estão aqui no meu escritório. Eu não tenho coragem de devolver, porque eu acho que eu quero continuar com o vínculo, sabe, Lina? Que você fala, nossa. E ele é teu amigo ainda até hoje. Super, super. Que legal. Assim, aprendi muito, aprendo muito, admiro muito, porque a gente precisa aprender a admirar também as pessoas que tanto nos ensinam, como são nossos, não concorrentes, né? Mas não deixa de ser, é bom ter concorrente bom, né? Porque o cara tá sempre te puxando para cima. E aí o Hernan falou assim, se você abrir, eu te contrato. Eu falei, tá bom. Eu tava naquela empresa em Campinas, pedi demissão de novo, falei assim, então tá bom. Fui no contador abrir empresa, 45 dias depois, porque não era rápido que nem hoje abrir empresa, né? Aí falei, não, abri a empresa. A Poema já? A Poema. Ele falou, você tá brincando? Eu falei, não. Você tava? Ele falou, Marcos, eu não tenho um projeto para você. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí foi o início da empresa, foi esse. Aí eu tive que vender meu... Mas é meio isso, né? A gente abre a empresa, a gente se obriga a ter clientes. Isso aconteceu comigo também, né? Eu tive uma história parecida, né? Um cliente queria me contratar, mas era uma empresa muito grande, precisava ter CNPJ para atender. Abre a empresa. Eu falei, tive que abrir. Abri a empresa, bom, agora que eu abri a empresa, eu não vou ter uma empresa de um cliente só. É aí que você vai atrás, né? E aí você vai fazer a tua clientela. Porque a gente não acredita que a gente vai conseguir um cliente até conseguir o primeiro, né? É. É muito louco isso, né?
E aí o Enan falou assim, Marcos, não tenho, vendi meu carro, porque eu falei assim, agora, e a vergonha de falar para a turma que eu tinha pedido demissão e que eu não ia Ah, ter cliente, né? Aí fui vender o carro, falei, bom, esse carro vai me manter um tempo. tá. E aí o tempo foi quase um ano, para você ter ideia. Fazer projetinhos pequenos, sabe? Umas coisas bem pequenas. E aí o que aconteceu foi que a Procter comprou a Gillette, e aí ele falou assim, Marcos, eu quero que você nos ajude nesse processo de fusão, porque por um ranking internacional, a Gillette era considerada uma empresa excelente e a Procter uma empresa boa. Então o que aconteceu no mercado naquele momento é que uma empresa boa comprou uma empresa excelente. Então a pergunta é Hum, assim, quem é que vai cuidar da gestão disso? E eu estou falando de gestão de clima e pessoas mesmo, não dos processos, né? uhum. E aí me jogaram nesse. Ele falou assim: você acha que você dá conta? Eu falei, claro que eu dou. Vou falar que não. Não, Eu tô aqui, ué. opa. E aí foi quando a coisa começou ali, né? Assim, meu sonho sempre foi em atender pequenos empresários, micro e pequenos empresários, mas eu não consigo fazer isso. Olha que loucura, né? E aí Aham. foi que esse cara começou a me indicar para outro, que indicou para outro. A gente fez um projeto de segurança nessa empresa, que virou uma referência na América Latina, justamente porque ele falou, Marcos, como é que a gente vai fazer? Já fizemos de tudo. Já chamamos até nego da NASA aqui para falar de segurança. Eu falei, a gente já falou com as pessoas? A gente já conversou com a família das pessoas? A gente já Aham. entrou todo mundo nisso? Eu falei, não. Eu falei, você topa? Ele falou, fizemos de tudo, né? Só faltar isso e um despacho, porque o resto a gente já fez. E acabou que a coisa deu certo, a gente conseguiu chegar no zero acidentes por um período aí de 8 meses seguidos, isso vira um projeto, foi para a América Latina, tinha a Isabel, que era diretora de segurança da Procter naquele momento no Chile, veio aqui para o Brasil, me encontrei com ela num hotel no meio da noite, você acha? Uau. Se fosse hoje, iam falar que ia fazer assédio moral, sexual com essa menina, né? O que ela falou assim, Marcos, entra aqui no meu quarto, vamos projetar o que a gente vai fazer lá. Aham. Foi um negócio muito bacana ali, né? Assim, a gente vai aprendendo as coisas, né? E E aí, aí você está com a Poema até hoje, a tua empresa em Campinas, não é isso? a Poema ela fica em Campinas e São Paulo. Agora na pandemia, fechei o escritório de São Paulo porque ninguém queria ir para lá, né? Porque É, todo mundo fugindo. todo mundo fugiu. Aí aqui, como em Campinas eu tenho um jardim no escritório, tenho um espaço maior, o pessoal gosta de vir aqui. Mas hoje 80% dos meus atendimentos estão sendo feitos via Teams, Zoom, enfim, esses aplicativos à distância, né? Porque o pessoal se acostumou, né? E atendendo É. 3 países também já começou a virar uma coisa comum fazer dessa forma. Perfeito. E Marcos, uma curiosidade minha e eu acho que de muitos que estão nos assistindo também. Você é coach, certo? Esse termo coach, você acha que assim ele está desgastado? Porque a gente ouve muito, né? Principalmente nos últimos tempos, muita gente, eu vou virar coach, vou virar coach, né? É. Esse termo está desgastado. O que faz de alguém um verdadeiro coach e o que não é coach, na tua opinião? E assim, o coaching ele está desgastado, né? Para quem entende do processo, o negócio está desgastado. Eu tenho alguns clientes que falam assim, Toninho, tira o nome de coach disso aí, pelo amor de Deus, porque você não faz isso. Eu falei, não, não é que eu não faço, são eles que não fazem isso, né? Porque o que acontece, em momentos que a gente tem algumas crises econômicas, as pessoas elas precisam fazer algumas coisas, né? Então não dá para a gente culpar todo mundo e demonizar o processo. Então o que acontece é o seguinte, o coaching ele começou a virar uma resposta para muitas pessoas de dinheiro. Fala, você vai ganhar dinheiro porque tem gente precisando desse negócio, né? Uhum. E aí começou-se então aquelas formações de final de semana. O cara vai num curso de 3 dias, né? Alguém vomita para ele, cospe meia dúzia de técnicas lá, fala, você vai fazer isso aqui e bora, vai funcionar. Para quem está perdido, Lina, realmente funciona, mas assim, se eu também estou num momento de muita angústia e eu vou conversar com você que é minha amiga, um café também vai resolver. Aham. Claro, não me Tá. tira talvez o buraco, mas você vai começar a me dar. Esse é o conceito, um dos conceitos do coach é um conceito de maiêutica, que é de Sócrates, né? Então a gente tem o seguinte: o que ele fala no conceito de maiêutica? Que o indivíduo, através do questionamento, ele já tem a própria verdade dentro dele. E que o Aham. nosso papel é, através do questionamento, tirar aquilo dali de dentro, né? Uhum. Eu vou falar que em 15 anos de carreira, Lina, assim, em coaching, especificamente RH, isso é uma grande verdade. As pessoas já sabem o que elas querem fazer. O que falta é o como. Fala, Marcos, mas eu não sei como. Ah, mas a minha família vai me julgar. Porque meu marido isso, minha esposa aquilo. Então, assim, existe uma questão que eu brinco que as pessoas não vêm aqui porque elas precisam de coaching, elas querem um cúmplice.
O que elas querem é um cúmplice para o processo, mas se a gente começa a olhar, né, todo mundo quer um cúmplice para tudo. Então, assim, eu preciso emagrecer, eu vou no médico. Você sabe qual é o segredo para emagrecer, Lina? Você tem que comer menos e fazer mais exercício. A gente já sabe disso. Aham. Por que nós vamos no médico? Porque a gente quer um cúmplice, a gente quer contar nosso problema, a gente quer se justificar e papapá. Claro, com exceções de patologias mesmo, né? Então, assim, o coaching, ele chega, né? Ele chegou no Brasil lá em 2004, mas, assim, era uma coisa que no mundo já se falava muito, né? Lá nos anos 90, nos Estados Unidos, quando teve algumas depressões financeiras, o que as empresas entenderam? Que não adiantava simplesmente você enfiar todo mundo dentro de uma sala, dar o mesmo treinamento, falar uma coisa e pá, vamos lá trabalhar, né? Uhum. Isso não dava resultado. Então, o coaching ele chegou com uma ferramenta personalizada, falou assim, você vai atender a Lina, e a gente quer que a Lina comece, então, a ter resultado. Então, foi uma coisa muito mais direcionada. Então, Pô, e até ia te perguntar isso mesmo, assim, para quem que o coach é recomendado? Porque quando a gente fala em coach, a gente pensa muito em pessoa física, naquele executivo, a pessoa que quer cuidar da própria carreira, mas as empresas também podem se beneficiar, a empresa também te contrata para levar você para dentro da empresa dela, e como que é esse processo, como que é esse chamado? Você normalmente é chamado, é procurado pela pessoa física ou também pelas empresas, né? eu tenho essas duas vertentes aqui, né? 80% hoje dos meus clientes são pessoas jurídicas, né? Então 20% é física. Quem que é o jurídico? O jurídico é aquela empresa que fala assim, Marcos, vamos promover a Lina, a nossa próxima diretora de comunicação. Mas a gente acredita o seguinte, que ela tem potencial, ela é a pessoa, já está na companhia há 5, 10 anos, tem os nossos valores, mas está faltando alguma coisa nela. A gente acha que ela não tem uma postura muito executiva, ela não se porta muito bem em algumas reuniões, faz alguns comentários ou infantis ou infelizes. A gente precisa adequar ela e a gente não consegue falar isso para ela, porque todo mundo adora a Lina aqui. E como é que a gente fala, Lina? Você não vai ser promovida porque a sua língua é muito grande, por exemplo. Ah, precisam te contratar, então. Você fez o diagnóstico agora. Aí aparece e fala, Toninho, precisamos que você venha aqui. Aí eles me contam um projeto. E aí, inicialmente, o que eu faço? Eu falo, olha, posso conversar com a Lina? Posso ver quem é essa profissional? Porque uma coisa é o que a empresa diz, outra coisa é o que o profissional é. Porque tem muitos casos, né, que a pessoa ela não quer ser promovida. Ela fala, não, esquece de mim, eu não quero isso, eu estou bem onde eu estou. Porque sabe aquele caso de você pegar um excelente vendedor e transformar ele num péssimo gerente? Isso Sim. acontece muito ainda. E não só no caso do vendedor, como em várias outras áreas. Assim, eu tenho um cliente da área de tecnologia que muitas vezes você pega um cara que ele é fantástico, ele é um programador, nossa, ele é um arquiteto. Vamos transformar ele em gerente, porque ele é ótimo. Pronto. O cara, ele, assim, sei lá, às vezes em 2 anos a empresa está pensando em mandar esse cara embora, ou até menos, né? Então o coaching, ele é direcionado, Lina, assim, no caso de pessoas físicas, para aquelas pessoas que falam o seguinte, olha, eu estou patinando muito, eu não sei o que acontece, eu recorrentemente tenho os mesmos, parece que a pessoa cicla, né? Então ela passa os mesmos ciclos, vários períodos da carreira. Ah, eu estou sempre para ser promovido, mas sou mandado embora. Ah, eu estou sempre para ser promovido, mas quem é promovido é o meu colega. Ah, então situações recorrentes. Ah, eu tenho um negócio, quebrei um negócio várias vezes. Então é aquele momento que o indivíduo precisa olhar para si e falar assim, o que é que está acontecendo? Porque ele já foi no Sebrae, ele já fez curso, Então, assim, o que a gente acaba entendendo, Lina, há muitos anos a gente já vem falando isso, que o segredo, ele tá no que a gente chama dos soft skills, nas competências comportamentais. Sim. Né? Então, a pessoa certa, Lina, vai fazer qualquer coisa, porque todo mundo pode aprender tudo. Sim. Né? Então, tecnicamente falando, você aprende qualquer pessoa a ser um médico, a pessoa a ser um engenheiro, a ser um coach. O que acontece tem a questão de talento, claro que tem tudo isso. O que vai definir o médico não é o conhecimento técnico, porque o osso é o mesmo osso. A questão é a paixão que ele tem com aquilo, o olhar que ele tem para a profissão, para as pessoas. Então, o que a gente já vem batendo muito nessa tecla, e as empresas, com o passar do tempo, a pandemia nos ajudou muito nisso, começam a compreender que, assim, se eu estou com a pessoa certa, ela vai ser nosso diretor, ela vai ser nossa faxineira, ele vai ser nosso porteiro, e vai dar tudo certo. Porque as pessoas certas, elas precisam estar juntas. O que não dá é para você pegar aqueles caça-fortuna que querem fazer aquela carreira meteórica em 5, 6 anos, e a empresa começa a se angustiar, mas é um high potential, né? Aqueles nomes, né? High potential, eu não posso perder. Eu falei, cara, perde, pelo amor de Deus, manda embora, deixa sair.
Para trazer o talento certo. E Exato. você mencionou a questão da pandemia, eu ia abordar isso mesmo, né? Porque assim, o coach ele ajuda nesse processo aí de transformação, né? De sair do casulo e virar borboleta. Durante a pandemia, você sentiu assim que muitas pessoas entenderam que precisavam se transformar? A pandemia teve um impacto nesse sentido? Houve uma procura maior, ou uma necessidade maior? Fala um pouquinho sobre isso, aí, essa questão da pandemia e essa necessidade de mudança, né? Porque a gente está num outro mundo agora, né? A pandemia ali, né, ela jogou, ela escancarou uma realidade que já existia dentro das companhias, de uma forma, assim, ela escarrou, com o perdão da palavra, na cara de todo mundo, né? E o que ela disse naquele momento? Falou, olha, olhe para os nossos gestores, olha o que você tem aqui dentro de casa. Por quê? A gente tem, nesse momento, Lina, uma safra muito grande de gestores que tem uma idade muito... Assim, eles são muito novos, vamos colocar assim, São tá? bem jovens. Não que a idade determine maturidade, tá? Eu não quero também rotular nada disso. Mas o que acontece? Essa geração que hoje está com seus 30 anos, 35 anos, dentro de companhias em posições, por exemplo, é o nosso novo diretor, não sei das quantas. O que acontece com alguns deles, tá? Ou com a maioria? O que aconteceu? Quando eles estavam na faculdade, eles participaram de um momento Brasil, que era um momento bem diferente do que a gente tem hoje. Então, a gente estava com um governo anterior e a gente tinha uma estabilidade maior, até equiparação Acho que nunca a classe média viajou tanto para fora, né, para Disney e para Paris, como, né, nós vimos as pessoas viajando. O acesso às coisas ficaram muito mais fáceis. O próprio acesso à educação, né, com o financiamento aí Eu lembro que eu acho que eu estava no segundo ou terceiro ano da faculdade, quando apareceu, né, FIES, apareceu tal coisa. Eu falei, nossa, olha que negócio bacana, porque não era fácil, não é fácil até hoje você bancar uma faculdade, né? Sim. Então você deu acesso, né? A gente teve um acesso muito grande à educação. Então, uma moeda mais estável. Essa geração, Lina, não passou por coisas que nós passamos e nossos pais e avós passaram, né? Que era coisa de plano verão, plano cruzado, tira zero, põe zero. E não sei, eu só falei para minha filha essa semana. Eu falei, papai, como é que era nos tempos antigos? Ela me perguntou. Ai, dói. É do papai que você está perguntando? Eu falo, não tinha energia elétrica, claro. A gente precisava fazer as coisas só até as 6 horas da tarde. Você está perguntando? Quase. Tô, ainda bem. Essa turma pensa que a gente já nasceu com a internet, com o smartphone, que a vida era extremamente rápida do jeito que é. Então, o que acontece? Esses jovens, Lina, entram no mercado de trabalho com estabilidade muito grande. Então, eles não presenciaram algumas crises que a gente tinha, porque a crise não é só financeira, ela é muito emocional, a gente sente muito isso, e é isso que faz com que as coisas subam, desçam, aquela coisa toda. Então, a pandemia trouxe esse momento onde os caras, a empresa falou o seguinte, putz, grilas, os nossos gestores não fazem gestão de pessoas, eles fazem gestão de número, eles fazem gestão de resultado, eles fazem gestão de PNL. Então, o que acontece nesse momento é onde a empresa fala assim, o que eu vou fazer? Ministério Público do Trabalho explodindo de casos de assédio moral, né? Porque tudo é assédio moral. Aí já tem outra vertente, essa geração nova que depois, não sei se a gente vai abordar aqui, mas é aquela coisa, a minha casa, Alina, a minha mesa de jantar virou meu escritório, área de serviço, quarto, as pessoas foram tudo pro home office, e aí você tava 10 minutos para, sei lá, tomar um café ou ela ia almoçar, e o chefe manda mensagem para ela, fala, fulana, preciso falar com você, o que você está fazendo em casa? Pô, você não atende o telefone, aquela conversa. Então, o que se observou é que os gestores, né, dessa safra, eles não estavam preparados para a crise. E o que faz a coisa acontecer é justamente o repertório, né, Lina? Assim, como é difícil hoje a gente ter pessoas que têm repertório. Então, você ter gestores mais parrudos, isso tem puxado um movimento agora muito bacana, que é a volta dos cabelos brancos, que a gente tem chamado muito na área do RH, e que hoje, assim, olha que gozado, do ano passado aconteceu isso, e esse ano está acontecendo com mais frequência. Você sabe que a gente está tendo jovens de 60 anos entrando nas empresas como estagiário? Olha só, como no filme, né? O estagiário. O que está acontecendo? Sabe aquele momento de carreira, o cara fala, bom, já que aqui estou, né, aqui vou ficar. Então, com esse acesso à educação, o EAD, etc.,
Esses jovens senhores e jovens senhoras vão então para um curso técnico ou um tecnólogo, alguns para a faculdade, porque é um período maior, né? E eles estão se inscrevendo para posições de estagiário. Olha que coisa mais linda do mundo. Você imagina você ter um estagiário com 30 anos de repertório na cabeça, que já passou por crise, passou por mudança de moeda, passou por um monte de coisa, e chega na tua companhia hoje querendo aprender, mas já com uma base que fala assim, olha, eu já vi isso. Porque para projetar o futuro, Lina, a gente precisa entender o passado. Não dá para você só fazer planejamento do futuro que a nossa vida vai ser bonita, se a gente não entende da onde a gente veio, né? Então, na pandemia, a gente teve uma procura muito maior, assim, foi um período, foi muito bom, né, quanto empreendedor, foi muito bom para ganhar dinheiro, vamos colocar nesse sentido, mas foi muito bom também porque eu acho que empresas que não recorreriam a serviços como esse, por exemplo, por conta da sua outra pergunta, o coaching não está banalizado? Tá, porque a gente vê de tudo, né? Eu já vi cliente chegando aqui, Lina, falando coisas assim que você fala, meu Deus do céu, como é que você fez isso? Ah, você contratou um coach. Verdade, Lina, o cara foi num centro espírita, porque Olha. o coach falou para ele que o problema dele não era na carreira, o problema dele era espiritual. Então foi ele, a esposa e os 2 filhos num centro, XPTO aí, fizeram um trabalho, não sei o que das quantas lá pro cara, porque falaram que o problema dele era esse. Agora você imagina uma empresa multinacional, Lina, que contrata um profissional desse, porque assim, assuntos como esse, né, pessoais de religião, etc., isso não Sim. cabe nesse contexto. Não. E você trazer uma coisa tão, assim, eu acho que uma das características do coaching é você responsabilizar o indivíduo pelos resultados que ele tem, seja bons ou ruins. Isso, eu ia tocar nisso, e nesse sentido, na verdade, você incentiva que ele terceirize, né? Quer dizer, não é minha responsabilidade, Não, é é dos do astros. espiritual, é. É. Pô, pelo amor de Deus. É complicado. Eu falo, Igor, né, assim, Lina, eu tô com 120 quilos hoje, Lina. Uhum. Se eu falar assim, eu vou fazer meus exames de sangue, tudo, o meu cardiologista fala assim, Marcos, quem que faz para você os seus exames? Fala, não, porque você não tem nada, você não tem, né, colesterol, você não tem triglicéridos. Eu falei, escuta, todo mundo tem que ter, tá ferrado, né? Ele falou, o que você faz? Cara, não faço nada, cara. Eu faço minhas caminhadas, de vez em quando eu patino com os meus filhos, vou nadar, enfim. Mas eu sei que, assim, se eu quiser reduzir, né, eliminar peso, eu sei o que eu tenho que fazer. Uhum. Então, se eu vou num coach, se eu vou numa nutricionista, numa endócrina, eu falo assim, Marcos, o que que tá acontecendo? Ah, eu sou ansioso, eu como muito. Eu falo, então, você sabe qual é o problema, caramba. Então, assim, eu vou falar, não, o problema é sei lá, é do MasterChef, que passa tanta coisa gostosa à noite que eu fico com vontade e vou lá e como de novo. Mas aí, Não, não dá. Não então, dá. isso. Tá certo. Marcos, vou puxar aqui para um assunto que você abordou num dos teus artigos, e aí já recomendo para quem não leu, corre lá na coluna do Marcos Gestão de Carreiras no JVN para ler, que são textos ótimos, mas num deles você mencionou uma pesquisa que dizia que na pandemia, ainda assunto pandemia, você colocou assim, que 35% dos profissionais sentiram que trabalharam mais de 12 horas por dia, 28% sentiram que os seus trabalhos não rendiam e 47% relataram dificuldade de concentração e não saber dividir o contexto profissional e familiar, que foi o grande problema. Eu também presenciei muito isso, né? Misturou, né? Vida pessoal, vida particular, vida profissional, não tinha mais divisão e foi muito difícil para todo mundo lidar com isso. E aí a gente, né, acabou caindo num tema que está todo mundo falando, que é o burnout. E aí, o home office é uma porta escancarada para o burnout? O home office, ele foi, sim, uma porta extremamente escancarada, ainda está sendo, né? Porque o que acontece, Lina? Veja, a gente está num mundo tão diferente, né? Assim, no sentido de velocidade das coisas. Uhum. E às vezes, quando parece que a gente vai respirar um pouco, a gente é meio vagabundo, né? Você fala, nossa, eu preciso tomar um ar. Você fala, nossa, vai parar para tomar um ar? Tempo ocioso, não pode ter, né? Tem que ser aquela ociosidade criativa. Não, isso não existe mais, né? Quem está perdendo tempo. Uhum. Então, assim, a gente começa a ter algumas mudanças, né, de padrão bem importantes na sociedade, quando a gente fala também não só da pandemia. A pandemia acelerou muita coisa do que a gente já vem falando da indústria 4.0, né, e dessa revolução 4.0 digital do mundo hoje, né?
Então, o que acontece com o burnout? Quando esse indivíduo perde a conexão dele com a empresa, né? Ó, você vai para casa, vai todo mundo para casa, né? Você todo mundo naquela mesinha lá, olhou para o lado, tava às vezes a sogra, a mãe, o filho, o cachorro do lado, aquela loucura, e o cara tendo que produzir. O burnout ele surge naquele momento onde o indivíduo, né, começa a sentir aquela sensação de muito esforço, pouco resultado. Muito esforço, pouco resultado. Então, aquela sensação de estar patinando, né? Você fala, como é que eu identifico o burnout? Tem milhares de sintomas. Tanto é que ele é muito confundido com depressão, com pânico, com ansiedade, tristeza, luto, etc. Então, é aquela sensação assim, nossa, não fiz nada o dia inteiro. Só apaguei incêndio. É aquela sensação, Lina, que você não faz nada. Você fala, gente, eu trabalhei que nem um camelo aqui hoje e eu não consegui produzir nada. Então você fala assim, nossa, eu preciso esperar todo mundo ir embora, eu preciso esperar todo mundo às 6, eu vou começar a trabalhar às 8, porque agora eu vou conseguir responder e-mail, agora eu vou conseguir encaminhar as coisas porque não toca telefone, o chefe não pergunta o que eu estou fazendo, não vê um monte de mensagem no meu grupo do WhatsApp. Então aquela sensação de estar patinando, de não produzir, começa a gerar um certo desconforto grande, né? Um segundo momento, a gente fala de um processo de despersonalização, que é quando aquele indivíduo, nossa, a Lina era feliz, a Lina chegava, dava bom dia para todo mundo, a Lina muda, a Lina está mais quieta, já deixou de fazer atividade física, tá mais outras coisas, e principalmente ficou muito autocrítica, porque o burnout é assim, do burn, de queimar para fora, a gente fala que é um processo de autocombustão, é quando o professor parece que está atacando gasolina, né, mesmo nele, e risca um fósforo e taca fogo, né? Uau. Então, assim, é muito pesado. Tem pessoas que acabam indo para o suicídio. O índice de suicídio aumentou muito por conta de burnout, né? Japão tem um índice de suicídio extremamente alto por conta disso. Alguns outros países. O Brasil, infelizmente, está entrando nesses dados agora. O ISMA, que é o Instituto de Gerenciamento, vamos colocar assim, do estresse no mundo, e a gente tem o ISMA Brasil, ele coloca que o Brasil é o segundo maior país com esgotamento emocional no mundo. A gente queria ser campeão de coisa, né? Nós somos o país ainda mais depressivo da América Latina. Somos, pela OMS, o terceiro maior país em consumo de antidepressivo no mundo. Uau! Isso antes da pandemia. Então, isso já mostrava pra gente que a coisa já não vinha bem antes. A pandemia explode, então ela coloca toda essa pressão junto, né? Aquele medo de perder o emprego, eu não estou rendendo, eu estou despersonalizado, eu sou arrimo de família, o amigo perdeu o emprego, o outro morreu, porque estava assim. Então você imagina aquela pressão e fala assim, meu, o próximo morrer sou eu. E como é que eu vou ficar com a minha família desse jeito? O que eu vou deixar aqui? Então, o que faltou naquele momento, vamos voltar para relações públicas, alguém para fazer gerenciamento de crise. Alguém para falar para as pessoas, assim, turma, peraí, nós já estamos com um problema, mas agora vamos pensar no que a gente vai fazer com isso. E as empresas, naquele momento, Lina, elas estavam preocupadas realmente em sobreviver. Quem que era serviço essencial e quem não era, porque quem era ia ficar aberto, quem não ia ter que ficar em casa. O cara era proibido de trabalhar. Olha a loucura disso. Nossa. Né? Então, foi isso que acabou acontecendo na pandemia. Então, quantos negócios sucumbiram, né? Fecharam ali, negócios familiares de 50, 60, 70 anos, não aguentaram esse período. Então, isso começa a gerar uma ansiedade generalizada, a área da saúde, então, explodindo, né, os médicos ali, né, perdendo colegas e tendo que atender, não podendo sair dali. Quem era área essencial não pôde parar de trabalhar. Quem era fábrica não podia ficar naquele, né, fica em casa, quer dizer, não posso ficar em casa. Todo mundo está em casa e eu estou lá tendo que trabalhar, estou ficando exposto, estou ficando exposta, estou de máscara, estou de tudo, mas aquele medo. Então, o burnout trouxe para a gente, assim, ele levantou toda aqueles assuntos que estavam quietinho naquele tapete. Então, alguém pegou o tapete e fez assim, e isso começou a levantar. Então, trouxe problemas de gestão, de relacionamento, de lidar com crises, saber atuar em ambientes antagônicos. Veja que desses problemas que eu estou falando para você, Lina, nenhum deles é questão técnica. Ninguém desaprendeu tecnicamente o que aconteceu. Mas comportamentalmente, existe essa palavra? É isso mesmo. Eu uso. Nossa, deu uma trava-língua aqui. No sentido comportamental, a gente teve muitos problemas. Porque uma coisa assim, você sabe trabalhar bem em equipe? Sei, mas o ambiente controlado. Não, o funcionário meu está morrendo, outro está em casa, outro tem pandemia. Então, o que a gente viu foi que as competências comportamentais, né, emocionais, sociais,
ecológicas, vamos dizer assim, de responsabilidade, elas foram simplesmente expostas e a gente observou o seguinte, que o indivíduo, ele precisa, sim, ser um indivíduo, eu não gosto dessa palavra, mas vou falar aqui, um indivíduo holístico, sistêmico, ou seja, dele começar a entender o que está em torno dele, porque a gente não sabia nem mais onde nós estávamos e quem nós éramos, Lina. Assim, meu papel naquele momento era, sim, de sobrevivência, minha e da minha família. Não sei você. Eu comecei a fazer compras em casa para os meus pais, minha esposa para os meus sogros, porque a gente não queria que eles tivessem exposição nenhuma. Né? Uma tosse que aparecia, ficava todo mundo, ai meu Deus, não tinha vacina, não tinha nada, ninguém sabia o que ia acontecer. Então é aquela coisa, o indivíduo dotado de maior competência comportamental neste momento foram os indivíduos que melhor sobressaíram e passaram por esse momento. Não significa que sofreram, né? Mas uma performance melhor no sentido até mental e emocional. E o burnout entrou agora, né, na CID-11, agora no início do ano, graças a Deus, né, o OMS, então falou, olha, isso é sim uma doença ocupacional e nós vamos começar a olhar para isso. Aí nós, o segundo passo, Lina, assim, o que vai acontecer com as empresas que dizem que são empresas, por exemplo, nós somos uma das melhores empresas para se trabalhar. Agora é um questionamento, né? Em nenhum momento a gente colocava a saúde mental envolvida ali. Meu salário é bom, meu salário é bom, eu tenho oportunidade, a gente sabe que também é um conjunto, né? Mas como andava a saúde mental dessa turma? Como é que estava o absenteísmo? Como é que estava o turnover da empresa, a rotatividade, né? E a gente tem empresas que são consideradas como grandes empresas para se trabalhar, mas tem um turnover altíssimo. Tem uma rotatividade que parece um ventilador aquele negócio. Assim, o que está acontecendo aqui? Por que as pessoas não ficam? E tem um gestor que fala assim, não fica porque eles não são bons o suficientes para estar com a gente aqui. Dá licença, amigo, o que você está fazendo aí? Sabe que tem um restaurante aqui em Campinas, pode falar o nome ou não? Pode, claro. Tem um restaurante em Campinas que chama Rosário. Meus pais contam que eles almoçavam lá desde que eles eram, sei lá, tava na outra encarnação, de tão velho que é o restaurante. Mas é uma delícia, e ele fica no centro da cidade. Lina, eu lembro que a gente era pequeno, e eu volto até hoje no lugar, e hoje estou com meus filhos lá, os garçons são os mesmos. Olha isso. Estou pensando nessas empresas que falam assim, tá difícil manter funcionário. Só que o garçom lembra de você, lembra do teu nome, te serve bem, sabe o que você comeu. Será que o negócio está no seguinte, tá tão difícil, porque tá todo mundo endemonizando as gerações, né? Tá difícil de tratar. Mas peraí, amigo, qual é o olhar que você tem para essas pessoas? Porque não é só dinheiro. Você acha que esse garçom teve oportunidade de trabalhar no outro negócio e ganhar mais? Por que eu tô falando isso? Porque eu já fiz uma troca por dinheiro na minha carreira para ganhar 4 vezes mais. Mas assim, você vê, não foi aquilo que me segurou de abrir um negócio, de vender o carro, de quebrar 2 vezes. Então tem uma coisa a mais. E especialmente nesse segmento de restaurantes, nós sabemos que o turnover é muito alto, né? Então, assim, é duplamente um feito, né? Conseguir segurar, tem alguma coisa aí. O cara tem 40, 50 anos que está no mesmo lugar, só que a moça que faz o chefe é o mesmo, a que lava os pratos é o mesmo. Então, assim, quando a gente entende que o vínculo, né, e você consegue trabalhar, né, o vínculo, fazer com que as pessoas se sintam parte do trabalho, né, e responsabilizar, Marcos, você é responsável pelo atendimento dos nossos clientes. E se seu atendimento for ruim, você não ganha, o fulano não ganha, o restaurante fecha. Então, quer dizer, esses caras já entenderam isso há muito tempo. Então, quando eu olho para esse restaurante, eu falo assim, não é difícil manter pessoas na empresa. O difícil, claro, tem uma geração hoje que está bagunçando um pouco o ambiente corporativo, né, Lina? Assim, que é essa geração dos TikTokers, né, que eles pensam que fazer uma dancinha resolve a vida. Vamos falar deles. Eu ia te perguntar mesmo, né? Como é que anda essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho? Eles estão preparados? Você tem sentido aí uma mudança nessa geração? Como é que eles estão e como que as empresas lidam com eles? Olha, Lina, acho que a gente vai ter que falar sobre isso daqui uns 10 anos para saber como lida com essa turma aí, porque... eu cutuquei de propósito. Vamos só tentar entender como é que eles estão vindo aí, porque não tá uma turminha brava, né? Tá uma turminha brava, Lina. Assim, essa geração é uma geração que nos ensina muitas coisas, né? Principalmente que o trabalho não é a nossa única fonte de satisfação na vida, né? Coisas que os nossos avós, que os nossos pais fizeram, né? De entrar numa empresa com, sei lá, 16 anos, como guardinha na época, que falava, guardinha,
e ele termina a carreira dele lá com seus 60, 70 anos na mesma companhia, né? Uhum. Então a gente tem a geração dos baby boomers aí, né, do pós-guerra, e essa relação acaba mudando exatamente nesse momento do pós-guerra, aonde a relação com o trabalho ela começa a invadir a minha vida pessoal, tanto é que o happy hour ele só surgiu com essa geração pós-guerra, né, que foi o momento onde foi o primeiro momento onde um trabalho quebra as barreiras do ambiente de trabalho e vai para a vida pessoal. Né? Então é aquele momento onde, nossa, eu vou levar trabalho para um outro lugar. E isso começa a bagunçar um pouco a coisa. Essa geração do pós-guerra foi uma geração onde o workaholic, né, era muito valorizado. Nossa, você trabalha demais. Né? A mulher, então, que usava aquele saltão, aquela coisa toda. Só que acontece, foi uma geração que acompanhou muito pouco os filhos, né, nas atividades escolares, festa de escola, sempre tinha alguém que não ia, veio o pai, mas não veio a mãe, veio a mãe, mas não veio o pai, aquela conversa. Então foi uma geração que observou os pais, que era aquele pai dedicado ao trabalho, ou a mãe, que nunca aparecia para nada e nunca estava presente na minha vida, porque estava dedicando ao trabalho, perdeu o emprego. Tá. Então, porque nesse momento foi quando os profissionais começaram a ter muito mais acesso quando nasceu, né, pós-graduação, MBA, então o mundo começa a se abrir para o conhecimento, então começou todo mundo a correr, mas todo mundo tinha dinheiro para pagar, né? Uhum. Então você começa a ter profissionais mais competitivos no mercado, uma geração aí de diretores que deixam de ter seus 60 anos para ter 50. Então, assim, é uma década onde você começa a ter diretores mais novos. Nossa, temos um diretor mais novo. Então, isso faz o seguinte, quando esse cara que ficou 15, 20 anos numa empresa, dando sangue para aquilo, é mandado embora, aquele filho que observou falou, peraí, por que meu pai fez tudo isso aqui? Por que a minha mãe ficou longe para depois ser mandada embora? Cadê o engajamento? Cadê vamos vestir a camisa? Então, nesse momento, ali, nessa geração quebra, foi o primeiro momento de quebra da relação que o trabalho é a nossa única fonte de prazer e realização e satisfação. Uhum. E desde então a gente vê mudanças a cada década. Geração. Aí teve a geração X, a geração Z, os millennials, aquela coisa toda. Mas aí a gente não pode ignorar a tecnologia que aparece e transforma radicalmente a nossa vida. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos juntos sem estarmos juntos. Olha que coisa. Sim, cada um numa cidade diferente e juntos. Juntos, né? Então, isso faz com que as pessoas deixem de olhar para cima e comecem a olhar para baixo. Né? Então, você sai na rua, você vê pessoas olhando para andando com o telefone assim. Sim. Então, a população deixou de olhar para cima. Então, todo mundo olha para baixo agora. Né? E a gente já está tendo uma outra mudança que eu já chego nela já. Então, essa geração, Lina, assim, que é uma geração que começa a assistir um vídeo no YouTube, não gostei do vídeo, vou lá e mudo. Então, assim, eu não tenho mais a paciência que a gente tinha, né? Vou TV Xuxa, TV Colosso, né? Não sei das quantas. Então a gente tinha um horário X que passava lá, Caverna do Dragão. Então a gente tinha que ficar ali, porque senão a gente ia perder o episódio. Porque o resto manhã. Não tinha essa história, pega um streaming aí, vamos assistir o resto. Né? E perdeu, dormiu, não viu. Né? Então, assim, a gente via o que tinha. Né? Hoje você escolhe. Só que muitas vezes deixou de ser interessante. Né? Quantas pessoas começaram a nos ver aqui, de repente foi embora já. Não tá aqui com a gente. E outras já chegaram. Né? Sim. Então, essa coisa da velocidade, ela começa a trazer uma ansiedade para essa geração que parece que as coisas são muito simples, muito fáceis. Aí a gente tem esse monte de apelo. Ganhe dinheiro, né? Perca peso dormindo. Aprenda inglês em 8 semanas. Então, parece que tudo aquilo que levava muito esforço, aquela geração não sabia nada. Agora é muito mais simples. São todos uns burros. Para que esforço? Você não precisa nada disso. Então, começa a chegar serviços de mensageria instantânea. Então, na época, a gente tinha... Acho que era o ICQ. Lembra do ICQ? Era ICQ. Nossa, o ICQ. Não era? Hotmail. Então, Messenger. Então, começa a chegar uma outra forma de relação que a gente não tinha e que, assim, é muito mais rápido. Claro, escrever é muito mais rápido, né? Só que, ao mesmo tempo que é mais rápido, ela me exige muito menos responsabilização. Porque eu não vejo o rosto. Boa. Então é aquela coisa ali, né? Se eu não tô te vendo aqui, eu poderia estar falando com você aqui, assim, Lina, que maravilha, fazendo a unha, né? Aquela coisa toda. Então, o fato de eu não olhar mais para você, porque eu olho para baixo agora, eu posso dizer o que eu quiser. Tanto é que a gente vê discursos de ódio hoje, e muita coisa que acontece nas redes sociais, porque as pessoas estão digitando e não mostram o rosto.
Ah, você é um Sim. ridículo, você é isso, você devia se matar, você não sei das quantas. Então, essa geração, ela tem até essa ofensa muito próxima ali da Uhum. falsa realidade que eles têm. E aí, quando essa geração entra, olha a loucura, eles entram no mercado de trabalho, ele vê lá o tiozinho lá, que fala que ele trabalha há 45 anos e que agora Ah, que ele vai virar gerente. O cara olha para aquilo e fala, o que que é? Eu vou levar 45 anos. Eu falei, não vou, porque o meu avô foi mandado embora no momento desse, o meu pai está desempregado não sei quanto tempo, eu não vou perder tempo aqui. Então eu tenho um cara que fala para mim, não, se você for day trade, você coloca R$ 50 hoje, até o final do dia você já ganhou 1 milhão, amigo. Quer ver como é que eu faço? E a gente hum, assim, tem um discurso que as coisas são muito simples, muito rápidas. uhum. Essa coisa da demissão silenciosa que tanto se fala hoje, né? Ah, então todo mundo desistiu, né? Que tem a ver com burnout, etc. O que essa geração milênio começou a entender, Lina? Que Ah, para que eles tenham as mesmas coisas que os pais têm, né? Então, por exemplo, para construir a casa, para ter um carro, para ter o mesmo estilo de vida dos pais, é uma coisa muito trabalhosa. uhum. Então, eles estão chegando quase à conclusão de que eles não vão ter isso aí. Então, para que eles vão se esforçar? Olha a conversa. Então, como eu não vou me esforçar, então vou fazer só o que dá. Então, agora você tem, né, nas últimas semanas, a gente tem visto muito isso, né, Aham. sobre a demissão silenciosa, sobre a desistência silenciosa, aonde foi contratado para o quê? Ah, para apertar o botão. Vou apertar o botão. Tá. Porque você não vai poder me mandar embora. Eu fui contratado para apertar o botão. Ah, Marcos, mas você não pode só afastar um pouco o negocinho aqui? Vamos entrar num projeto. Isso está dentro do meu escopo? Não vou fazer. E é aí que a gente chega naquela frase de a pessoa é contratada pelas habilidades técnicas e demitidas pelas comportamentais? Tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a Aham. ver mais do que nunca, né? Mais de 80% das pessoas são contratadas, tecnicamente falando, né? Que são contratadas, Uhum. são demitidas pelo comportamento ali. Então, assim, é um baita de um profissional que tem conhecimento técnico, mas o comportamento dele não é adequado para aquele ambiente. Às vezes um cara é um mulherengo, às vezes Uhum. ele é inadequado, ele é infantil, ele não sabe lidar, não tem um processo de comunicação fluida. Então, assim, a empresa fala assim, o que adianta eu ter o conhecimento técnico desse cara aqui se ele não atua, né? Tá. Então, essa geração, Lina, assim, ela tem um problema comportamental muito grande, porque eles se vitimizam muito. Ah, Hum. porque meu pai era isso, porque minha mãe, porque eu não consegui estágio na época. Ah, dá licença, Lina, não sei como é que foi para você. Para eu conseguir estágio, eu tive quase que me É. arrastar na frente da agência, rolar no chão, pega Sim, o ursinho, joga, né? Porque é mesmo. exatamente. E não era aquela facilidade de mandar um WhatsApp, não. Você tinha que mandar muitas vezes o currículo, levar lá, mandar por e-mail, né? E aí, então, assim, dando dicas mesmo, assim, conselhos para essa geração e para quem já está no mercado também. Quais são aquelas competências, na tua opinião, assim? Sem isso, a pessoa pode realmente corre o risco de não ser contratada, de não ser promovido, porque são habilidades que as empresas hoje não abrem mão. Ou assim, ela não vai conseguir mais ter oportunidade se continuar com esse comportamento. O que você selecionaria aí? E na assim, principal delas, ser ensinável, estar aberto a ser ensinável. Né? Essa Tá. coisa, eu sei tudo, eu já vi, já morreu. Isso aí, coitadinho, nem terminou de respirar, já morreu. Porque, Lina, assim, o mundo, a gente vem falando desde os anos 80 sobre a globalização, né? Ah, globalização. Aí nos globalizamos. Agora com a pandemia a gente entendeu que foi um erro para muitas coisas. Foi, puta, ferrou, porque agora, se um país lá, não sei das quantas, tem um espirro, tem gripe no mundo inteiro. E não É, é certo isso. Eu peguei todo o meu processo industrial, por exemplo, como os Estados Unidos fez, e jogou na China por uma questão de dinheiro, e aí você fala assim, e agora? Não, agora se o cara lá tá doente, ele não te manda nada, enfim. Então a gente tem visto muito, que eu tenho visto, tá, com os meus clientes multinacionais, é que eles estão começando a regionalizar muita coisa. Trazer muitas coisas de volta, tá? uhum, Então, quando a gente fala desse momento, como é que fica o profissional ali, o indivíduo, no momento que eu tenho um mundo globalizado, tecnologia, e a gente não acabou com a crise ainda, porque a gente ficou com alguns resquícios, né? Veja a inflação no mundo inteiro, alta de juros, como a sociedade ela tá muito, a gente está muito como fala, eu falei ontem, assim, a gente está muito arredio, né, Lina, assim, qualquer coisa uhum. já é muito. A gente tem visto as pessoas explodirem por coisas, às vezes, muito pequenas. Fala, nossa, mas o que aconteceu? O cara foi lá, explodiu, desceu no carro, bateu no outro, o outro fez não sei o quê.
Então a gente está com um nível de resiliência muito baixo. Tá. Então, assim, comportamentos que são esses que vão transbordar para o meu mundo profissional, né? Uhum. O que a gente já fala há mais de 10 anos é que a carreira ela não é mais da empresa, a carreira é do profissional. Eu tenho as rédeas da minha carreira, eu vou traçar o meu caminho. Significa que se aquele ambiente onde eu estou não está me proporcionando aquilo, claro que não é na primeira tentativa que as coisas vão acontecer, né? Está proporcionando aquilo, eu preciso entender um pouco o mercado, entender até ver se a minha meta não está errada. Peraí, será que eu não estou, né? Estimei demais uma coisa aqui que talvez leve um pouco mais de tempo para acontecer, ou vice-versa. Então, competências de saber trabalhar sob pressão, principalmente. Conseguir ter um olhar estratégico, Lina. Não dá mais para a gente viver a vida da gente só no nosso mundinho. Eu preciso entender outros mundos. E, principalmente, amar e gostar e fazer as pazes com a matemática, para quem não gosta de matemática. Porque estatística, números, agora com os people analytics que a gente chama, ou seja, eu faço toda uma previsão do que vai acontecer na minha empresa, por exemplo, entendendo os números. Né? Eu sou RH, não gosto de humanas. Amigo, você vai perder teu emprego mais cedo ou mais tarde. Eu sou de assistente social, então eu gosto só de ficar ouvindo pessoas aqui. Ótimo, isso a Alexa já faz para você. A gente não precisa mais disso, né? Então, o indivíduo, Lina, que conseguir entender que agora ele tem que ser o objeto de transformação, né? Ou seja, eu vou atrás do meu desenvolvimento. Né? Tem gente que espera a empresa pagar um curso de inglês, espera a empresa pagar uma pós para poder tomar a decisão de fazer. Porque a empresa, que se ela quiser que eu me desenvolva, ela que paga. Eu já escutei isso já, de muita gente. É mesmo. Só que é sempre o mesmo que está reclamando do salário, é sempre o mesmo que fala assim, fulano lá cresceu, porque ele puxou o saco. Ninguém vê o que o cara fez lá para se desenvolver, né? Então, as competências comportamentais, Lina, estão mais em alta do que qualquer outra coisa. Pós-graduação, minha sugestão é que a pós-graduação ela sempre seja feita pelo menos de 3 a 5 anos depois da graduação. Porque quando a pós nasceu, o objetivo dela, o que era, Lina? Trazer de novo esses profissionais já com conhecimento, com experiência desse mundo, para discutir dentro de sala de novo. Falei, turma, vamos lá, e aí? Como é que é? Né, assim, algum cliente teu já deu um briefing assim 100%, Lina, que nem se aprendeu lá na faculdade? Não, nunca. Eu nunca recebi nada assim. Nunca. Né, mas aprendi que tinha que ser um briefing assim mais completo possível, senão você não podia atuar. Hoje o briefing é assim, ele conversa com você 5 minutos pelo WhatsApp, fala, Toninho, quando a gente começa, você fala assim, meu Deus do céu. Você consegue mandar essa proposta até o fim da tarde? Agora é 10 e pouco, você consegue mandar até meio-dia, você fala, nossa, você quer um pastel de queijo também? Exato. Então, Lina, assim, a gente precisa, claro, se adaptar. Então, assim, a habilidade nossa de flexibilidade, ela precisa crescer muito. A gente tem que estar aberto ao novo, mas, principalmente, a gente precisa estar muito certo dos nossos princípios. Né? Assim, a gente tem visto muita coisa acontecer no sentido de compliance, muitas pessoas fazendo de tudo e qualquer coisa realmente para chegar lá. Né? Então, para gerações mais novas, calma, vai dar tudo certo. Você não precisa ser CEO em 15 meses de empresa. Você vai chegar lá, só que tem um caminho. As coisas precisam de um tempo para se maturar. Para os seniors, vamos dizer assim, calma que essa geração, turma, porque eles estão ensinando para a gente também que aquilo que você fez, que você se doou ao trabalho e você não acompanha a tua família em muita coisa, você vendia suas férias porque você achava que a empresa não sobreviveria sem você. Você deixa de passar momentos da sua vida e ter escolhas que você... Tua saúde hoje é um caco, tua saúde mental nem se fala. Então, se a gente conseguir ter esse equilíbrio, que, claro, eu estou falando de uma utopia, né? Então, assim, se a gente conseguir ter esse equilíbrio, se é que equilíbrio existe, porque eu acho que cada hora a gente está no momento da balança, para a gente que tem empresa, Lina, a gente passa por... Você sabe disso, tem momentos que a gente ganha dinheiro pra caramba, tem momentos que a gente não ganha dinheiro nenhum, tem dinheiro que fica no meio a meio, só puta que saco isso aqui. Então, isso faz parte de qualquer empresa, né? Mas se a gente entende que isso é um apêndice, que isso não faz parte da gente tá ferrado. Então, competências comportamentais, aí eu posso listar um monte do que você quiser. Mas, assim, qualquer pessoa aprende a costurar. Se ela vai ter habilidade para aquilo e vai gostar, é outra coisa, mas ela vai aprender a criar o negócio, prender um botão, né? Então, o talento vai diferenciar uma coisa da outra. Mas o que vai diferenciar no momento de 5 minutos antes de eu fechar o meu negócio?
aparece um cliente, você fala assim, nossa, já fechei meu caixa. Ai, meu Deus, aí aparece o cliente. De repente é aquele cliente que chegou, que vai mudar a tua empresa, que vai te abrir uma oportunidade, e você fala assim, olha, fulano, agora eu não vou te atender mais, porque é 5 minutos. Mas, pô, você não tá lá? Porque, de repente... E isso acontece, né, Lina? Isso acontece. Muito. Você fala, ai, olha, fulano, fecha às 6, mas agora são 5h15. Ah, então, mas agora a gente já tá fechando aqui. Aquela geração do deixa a caneta cair, acabou, né? Bateu o sino. Às vezes antes de bater o sino, porque aí a pessoa quer trabalhar às 8, ela chega, ela vai tomar café, ela vai conversar, ela começa a trabalhar às 8h40. Né? E assim, então assim, e a responsabilidade, Lina, assim, ela é nossa. Assim, quanto profissional de carreira, o que eu tenho visto? Não se trata de chegar lá. Se trata da gente ter uma autoleitura, né? Um autoconhecimento sobre as nossas habilidades, competências, valores. Eu atendo CEOs de 56, 60 anos, de empresas que são uma das maiores empresas do país e até do mundo. E esses caras falam assim, Toninho, eu já tenho tudo. Eu tenho um salário que passa de 2,5 milhões ao ano, já fiz patrimônio, eu tenho FIIs, mas eu não estou muito feliz mais. Por que eu estou me sentindo assim? E aí eu tenho espaço aqui no meu escritório, ponho a turma ou para tomar um uísque ou para tomar um café, né? Eu falei, café. E aí eu falei assim, o que você gosta de fazer? Às vezes é muitas das perguntas que eu gosto de fazer, as pessoas se assustam. Eu falo assim, como assim que eu gosto de fazer? Eu falei, o que você gosta de fazer, cara? Assim, aí eu tenho um piano aqui, fala, eu tenho meu piano aqui, né? O trabalho da gente não é bacana todo dia, né, Lina? Não dá para criar essa ilusão. Mas a gente vê que esse profissional, ele se desconectou dele mesmo e começou a viver a própria realidade da companhia. Então ele se entregou para aquilo, né? E o momento que a gente vai ter que fazer essa reconexão, que é o momento onde as pessoas ou elas redescobrem o lugar dela, falam, nossa, dava para fazer isso, dava para ser um pouco mais de mim mesmo aqui, eu não sabia, né? Isso tem a ver com uma frase que você já disse também nos seus artigos, que é ser um bom profissional se estende ao que você é como pessoa. Pelo amor de Deus. Você destrincha isso, eu achei fantástico também, né? Porque é isso, nós não somos, né, nós somos uma única pessoa, exercendo sim vários papéis ali, mas você continua sendo você e você precisa, né, ser você, né? Aquele profissional preguiçoso, ele também é preguiçoso na vida pessoal. Aquele descomprometido, ele também é descomprometido na vida pessoal. Então, assim, não tem essa coisa de, aqui eu sou bom, eu sou ruim, ou vice-versa. Então, assim, é um indivíduo. Então, aquela coisa, hoje um RH vai contratar, Lina, ele olha as redes sociais, ele vai ver quem são as suas conexões, quais são os grupos que você participa, quais os comentários que você tece ali na tua rede social, porque assim, eu quero esse indivíduo aqui dentro. Eu falei, não quero, porque quando eu ganho um crachazinho lá, por exemplo, a Poema, a hora que eu contrato, ele é a extensão da minha empresa. O que esse cara fala na rua é quase que o que ele fala sobre mim, sobre o meu negócio. Né? Então, acho que para as novas gerações, Lina, para quem tem filhos hoje, por volta dos seus 10 a 15 anos, responsabilize os seus filhos pelas coisas. Não poupe educação. Não poupe uma bela conversa assim, você fez errado e você vai refazer. Olha, você fez uma letra ruim nesse trabalho, você vai reescrever tudo que você fez aqui. Por quê? Nós estamos prevendo, Lina, um apagão de talentos nos próximos 10 anos. Uau! Porque essa geração que está chegando agora, que não quer saber de nada, vai fazer as coisas muito nas coxas, como já tem feito. Sim. E nós vamos viver um apagão de talentos. Isso é um problema que a gente já está com o cabelo em pé aqui. Porque você fala assim, o que nós vamos fazer? Porque a gente vai ter médico medíocre, engenheiro medíocre, relações públicas medíocre. Então a gente fica num nível de mediocridade grande. Porque se a gente não consegue conversar com essa geração, Lina, eles não conversam. Né? E aí o que a gente faz com aqueles talentos que ainda existem? Agora eu vou inverter um pouquinho para a gente olhar. E as empresas? Elas estão fazendo a parte delas também, porque fala-se muito, né, em reter talentos, e às vezes a gente na empresa, a gente ouve o cliente falando, eu não sei o que fazer, minha equipe não vai, não dá resultado. Eles estão fazendo a parte deles também? Não, a grande maioria não está. Quando fala de reter talentos, o que acontece? Muito RH vai falar assim, qual é o benefício que a gente pode colocar para as pessoas aqui? Qual é? Não sei, então começa a dar benefício, vale isso, vale aquilo. Só não vale apostar no talento. Então, quando você fala para a empresa, fulano, quem que é o melhor colaborador que você tem aqui? Às vezes a pessoa não sabe nem dizer. Eu não sei, é tudo ruim. Não sei, tá tudo... Mas...
Então, assim, o que a gente fala, o olhar do gestor, ele precisa estar muito mais focado nisso do que nas outras competências, né? As empresas elas precisam ainda amadurecer muito nesse conceito. As áreas de recursos humanos elas precisam ser muito mais estratégicas do que simplesmente assistenciais. Né? Então a gente precisa olhar com aquele olhar e falar assim, meu, peraí, ô Lina, deixa eu falar uma coisa, observei aquele colaborador teu ali, nossa, ele sempre passa aqui no RH, ele dá ideias diferentes, ele fala com a outra área. Como é que você vê? Ah, aquele lá não gosto dele, é muito papinho, mas não faz nada. Será, Lina? Então, às vezes, o olhar, que é aquele olharzinho, né, padrãozinho, default, a gente precisa começar a ter um outro tipo de olhar, porque não é dando pós-graduação, inglês, internet rápida, deixar o cachorro ir no trabalho, que agora está na moda. Ah, traga o seu pet para o trabalho. Gente, você vai levar o pet para uma fábrica, você imagina que um barulho diferente nesse cachorro, ele sai correndo, ou ele se acidenta, ou ele causa um acidente. Então, assim, essa coisa de modinha de rede social está fazendo com que as empresas percam a mão do negócio. Porque no trabalho, Lina, é esforço, dedicação e resultado. Não dá para ter o seu contrário. Então, essa coisa, vamos acolher tudo e todo mundo e falar que tudo é normal, que tudo pode, que tudo dá. Então tá bom, então qualquer resultado serve, tudo bem? Ah, não, não, eu quero high performance aqui. Então você tem que exigir, né? Então não é só assim, a responsabilização, enfim, você teve filho, você sabe muito bem disso. Cozinha com o filho, Olina, faz um bolo com o teu filho um dia. Esse é um belo do exercício. Então pega a criança e fala assim, hoje nós vamos fazer um bolo. Aí a gente vai lá, cozinha, assa o bolo, né? Só não deixa a criança mexer no forno, mas assou o bolo. A hora que ele estiver prontinho, você fala para a criança assim, vamos rechear e decorar o bolo. E aí você deixa a criança fazer o que ela quiser com aquele bolo, Lina. Ela vai fazer aquela lambança, vai fazer aquele negócio todo. Quando o bolo estiver pronto, você, quanto adulto, pega uma faca e fala para a criança, vou cortar o bolo. Vai ver o que vai acontecer. Essa criança, ela fala assim, ninguém corta meu bolo! O bolo é meu! E porque foi eu que fiz! O conceito é o seguinte, Lina, a criança que ajuda a fazer o bolo não deixa ninguém cortar. Quando a gente coloca isso no campo das empresas, é o seguinte, quando a gente inclui as pessoas nas decisões da empresa, responsabiliza aquelas pessoas pela construção de um plano, aquilo não tem como fracassar. O que acontece é que o gestor às vezes centraliza nele, eu sou gestor do projeto, eu que vou fazer e vou mandar todo mundo fazer as coisas. Porque a imagem que a gente tinha de chefe era essa muito tempo atrás. O chefe tinha que mandar, o chefe não podia ter dúvidas, o chefe não pode ser frágil, ele não pode ser, sei lá, ele não pode fracassar, como se isso fosse um problema, né? Sim. Então, a gente responsabilizar as pessoas, Lina, incluí-las em projetos, é a melhor forma, porque ali você já vai saber quem é o engajado, quem não é. Quem participa, quem não participa. Quem leva a sério, quem não leva. E quem não leva, amigo, olha, o mercado está aberto a você, meu querido. Porque a gente precisa de gente séria, gente engajada, como a gente já teve há muito tempo atrás. Sim, mas eu queria também chegar num outro ponto, né? Na questão assim também da responsabilidade da empresa de remunerar corretamente e incentivar corretamente esses profissionais, porque eu não sei, você também, acredito que também veja isso, mas eu vejo muito nos processos seletivos que eu faço, assim, a empresa quer uma pessoa perfeita, uma pessoa com todas as competências, uma pessoa com experiência, só que assim, ela vai contratar para um cargo Z e quer que a pessoa tenha um salário lá embaixo, né? Quer que você encontre uma pessoa. Então, assim, as empresas também estão assim dando a contrapartida certa para os talentos certos também. O que você tem visto aí? A gente tem esse problema sim, isso é uma outra questão que vai para a remuneração, né? Onde as empresas muito baixaram a régua sim, porque a visão do lucro, né, Aline? Eu quero ter. Deixa eu pensar na produtividade, eu penso em como não gastar mais. Assim, exato, não é investimento, é despesa, vamos cortar despesa. E aí também param de investir, né? Então o cara olha para a folha de pagamento dele e fala assim, nossa, isso aqui é despesa. É o que você está falando. Então, assim, isso acontece? Sim, você está coberta de razão. Né? As empresas têm um cara, né, uma profissional, né, extremamente gabaritada, que fale duas línguas, que fale principalmente o português correto, que hoje também é um, né, especial. Mas, e fala assim, tá, mas você vai pagar quanto? E aí o cara quer pagar, sei lá, para um cargo de repente, essa pessoa deveria ganhar uma faixa de, sei lá, 8 a 10 mil reais, ela quer pagar 4, 3.
E ela acha que ela está certa. Por quê? Porque Uhum. todos os outros colaboradores dessa empresa já estão tão mal remunerados que eles nem aceitam que alguém entre ganhando bem ali. Né? Eu ouço isso, ó, eu não posso pagar, se a gente apresenta, né, pesquisa, olha, esse é o valor de mercado de um profissional assim, como você quer, esse aqui é o mínimo. Ah, mas se eu pagar isso, os outros vão reclamar, porque ninguém aqui ganha isso. Então tem que ter um pouquinho de atenção para isso também. Talvez seja o momento aí de repensar, né, a empresa como um todo, né? O que eu faço, Lina, nesses momentos é que eu chamo tanto o requisitante da vaga quanto o RH e eu falo, Uhum. gente, a gente precisa tomar uma decisão aqui, juntos. Né? Sim. Qual é a decisão? Vamos contratar quem? Você quer esse cara que você descreveu a vaga? Esse cara custa 5x. Você quer pagar 2x. Então esse cara aqui, ele não cabe nessa sua caixinha. Uhum. Mas Isso. existem pessoas que têm 2x que são fantásticas. Sim, que... Portanto, você vai ter que ensinar essa fulana Uhum. o X. E aí, Uhum. sai correndo, Lina, ninguém quer. Porque todo mundo quer o pronto. Porque, Uhum. nossa, eu vou ter que investir, eu vou ter que esperar dar certo, eu vou ter que não sei o que tem. Aí entra, né, o coach, entra o consultor, entra treinamento, entra um monte de coisa. Só que não dá para a gente cuspir todas as soluções no mesmo indivíduo, achando que ele vai também virar um gestor num curso de como ser um líder produtivo em 6 horas, porque isso não vai acontecer. Uhum. Né? Então, assim, a empresa ela não está disposta, Lina, a roer o osso também. Né? Sendo que o papel daquela companhia não é só ganhar dinheiro, também é desenvolver aqueles colaboradores, aquela massa de pessoas para um patamar melhor. Porque por mais que aquela pessoa deixe o mercado, deixa a empresa e vá para o mercado, aquela empresa teve uma responsabilidade no desenvolvimento dela. Né? Assim, assim como você perguntar, nossa, Marcos, como é que foi? Putz, o Arthur foi um cara essencial na minha vida. E não é porque hoje eu tenho uma empresa que eu vou falar que o cara era ruim, etc. E esse cara nunca me negou conhecimento, Lina. Inclusive, esse cara me ajudou muito no sentido de desenvolvimento de cursos, etc. Sou extremamente grato a ele. Acho que nenhuma outra empresa teria feito o que esse cara fez para mim. Uhum. O que acontece? Hoje eu estou no mercado? Estou, mas isso faz parte, né, do nosso papel. Uhum. Mas as empresas realmente, a grande maioria, Lina, quer o profissional pronto. E aí é uma conversa que a gente precisa ter com esses profissionais. Fala assim, cara, você precisa remunerar as pessoas. Também, né? Você, de repente, mas a minha empresa não consegue pagar bônus. Não se trata de bônus, é um conjunto. Você sabe que em pesquisa de satisfação, Lina, Uhum. o salário ele nunca é a primeira opção. Então a gente está falando de realização no trabalho, de ter orgulho em pertencer, a gente está falando de participação, crescimento. O salário ele vai entrar como quinta ou sexta opção. Olha. Então, assim, o salário, assim, mas eu tenho que pagar bem. É que, claro, você remunerar adequado, não é nem pagar bem, né? Você ser justo, vai? Se você quer uma pessoa que já pagou o preço, já desenvolveu, tem o conhecimento, você quer dentro do teu negócio, você precisa remunerar, porque tudo custa. Todo mundo quer andar de Ferrari, mas quer pagar para ter um carrinho. Amigo, custa. Exato, exato. Se você quer a Ferrari, você se prepara para isso. Mas não posso ter uma Ferrari, só posso ter sei lá, um carro popular. Ok, vai te levar para o mesmo lugar. Sim. Vai te dar algumas coisas que talvez aquele outro produto te dê, mas podemos investir nele para que ele melhore, colocar um ar-condicionado, colocar uma mídia melhor, por que não? Só que a empresa fala assim, eu tenho um cliente que falava muito isso para mim, e fala assim, Marcos, mas aí eu vou treinar, eu vou desenvolver, eles vão embora. Eu falei assim, eles vão mesmo, porque de repente você não está cuidando bem deles aqui dentro. Não é porque eles vão embora porque eles têm mais conhecimento, é porque você não está reconhecendo, você não engaja, você não trabalha pontos essenciais. E Lina, a gente trabalha com RP, aprendeu a fazer isso. Sim. É alguma coisa fora do mundo que a gente fala, Lina? É tão simples. Não, É que eu sempre cara. trabalhoso, né? Mas é simples, é muito simples. Você fala assim, gente, cuidar de gente que nem cuidar de um filho. Por que tem filho que gosta de pai e não gosta de mãe? Alguma coisa aconteceu ali. Não é? Ou então fala, meu filho nasceu já com esse gene ruim. Dá licença, o gene é teu, pô, como é que é ruim? Então é simples, né, Lina? Mas assim, a gente precisa abrir os olhos para isso, para que ele é o extra, né? Assim, não dá mais para arroz com feijão. O arroz com feijão a gente já devia ter aprendido há muito tempo. Não dá para arroz, tem que fazer um feijão gostosinho. E aí agora entrar com outros elementos. Empresa que está no arroz com feijão, Lina, com essa transformação digital, com o mundo, me desculpe, não sou eu que estou falando isso.
né? Uhum. Se você pega o Fórum Econômico Mundial, se você pega informações de mercado, você vê que esses negócios vão sucumbir com o passar do tempo. Porque Certo. vão ser substituídos por alguém. Porque vai ter uma coisa melhor, vai ter uma coisa mais rápida, vai ter algo que vai surpreender de alguma forma. E hoje, um lugar que tem um bom atendimento Uhum. não precisa se preocupar com nada. Mas para o teu colaborador dar um bom atendimento, ele precisa ser bem atendido internamente. Tem que Ele estar feliz também. fica feliz, sentir que ele faz diferença. Ah, mas ele mora lá não sei aonde, porque na casa dele é ruim, a realidade dele é uma tragédia. Tá, isso é uma coisa, isso faz sentido. Mas como Uhum. é tratado dentro do negócio? Ele não tem que ser vítima, não, ele tem que ser igual a todo mundo. Sim. Equidade que a gente está falando? Uhum. Equidade, todo mundo tem que ser igual. Oportunidade igual, seja homem, mulher, branco, preto, não interessa. Quando uma empresa contrata, ela contrata competência, ela não contrata carcaça. Carcaça Sim. pode ser de qualquer jeito, né? Mas o que a gente tem visto é um apagão do interno, né? Assim, Uhum. não dá para eu já dei muito e muitos foram embora. Aquele que quer chegar também, que fala, bom, se for embora, por que, que eu vou ficar? Então, a gente vai ter esse apagão. Para quem tem os filhos pequenos, incentive leitura, incentive sim, vamos fazer, se não deu certo, você faça de novo, incentive o fracasso. O fracasso é uma oportunidade gigante, aliás, é a única oportunidade que a gente tem na vida de aprender. Quem É. teve um relacionamento abusivo não vai muitas vezes repetir isso no futuro. Quem teve, né, fez uma coisa, puta, empreendi, coloquei todo o meu dinheiro lá, tinha um único cliente, perdi o cliente, fechou a empresa. O que você aprendeu com isso? Uhum. Isso você pode usar esse aprendimento, seja num CLT, numa outra empresa que você trabalhar, num outro empreendimento, mas se você não tivesse passado por isso, Lina, as coisas não funcionam. A experiência hoje está em alta. Ler, Uhum. já aprendeu a ler, Lina. A gente nem precisa ler. A gente está fazendo um podcast, pode ser que alguém seja só nos ouvindo, Sim. né? E aí tem uma outra, né, um outro momento agora, que é o momento que as pessoas deixam de olhar para baixo e Sim. querem voltar a olhar para cima de novo. Aí aparecem Exato. ferramentas como essa nossa, que é um Exato. podcast, né? Que E são aí, falando já de futuro, e aí já caminhando aqui para o final também, Nossa, eu falo muito, né? Você me desculpa, viu? nós dois, a gente gosta de conversar, né? Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Eu, por mim, ficaria o dia inteiro. E já aviso de antemão, esse não vai ser o nosso único encontro, não. Você vai ser chamado de novo, porque a gente tem muito mais a conversar, eu tenho certeza. Mas tem uma perguntinha que eu queria deixar aqui para a gente encerrar. E o metaverso? Como é que está essa história? Isso é um caminho sem volta ou é mais uma modinha? E assim, é para todo mundo ou não? Calma aí, pera lá, vamos aos poucos. Como é que você está vendo isso aí? Ai, Lina, você só faz pergunta boa aqui, né? Você levanta a bola, eu só corto. Você sabe que o metaverso assim, é uma coisa que já acontecia, né? Ela não é nova, a gente já vivencia isso desde os primeiros videogames que a gente já tinha, de experiências, né? Quando só começa nos anos 90 a aparecer com sites, tecnologias, muitas empresas já utilizavam isso. Hoje ele vem com uma roupagem diferente, né? Já tentaram fazer aquele Second Life, lembra que tinha um negócio lá? Lembro. Que a gente nascia pelado na rua correndo. Eu só fiquei naquela fase, eu não consegui sair daquilo, nem roupa consegui comprar e sair. Veja, Alina, assim, o que a gente sabe é que o processo de revolução digital é um caminho sem volta, né? Haja visto os nossos smartphones, o que a gente vê de tecnologia, o que a gente vê acontecendo no mundo, né? A robotização, substituição de pessoas por máquinas, e etc. Quando a gente olha para o metaverso e a gente tem empresas investindo pesadamente nisso, no sentido de fazer com que isso realmente rode, eu acho que talvez nós estejamos agora nesse momento. Por isso que eu acho que a pandemia ajudou muitos negócios e atrapalhou outros. A pandemia fala o seguinte: olha, existem outros caminhos de você se fazer presente sem estar presente. Né? Uhum. Então, tanto é que a gente fala de carreiras sem fronteiras. Nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de contratação, Lina, de brasileiros para trabalhar em empresas fora do país, estando aqui no Brasil, desde que você fala o idioma, né? Então, o metaverso ele abre uma possibilidade muito grande de novos negócios e de um Olha. novo comportamento. Uhum. Comportamento esse que a gente ainda não sabe como vai ficar, porque a gente tem que entender como é que vai ser o uso dessa ferramenta, né, no dia a dia, porque a gente também tem que lembrar que a gente tem gerações. Eu tenho hoje, né, uma população que cada vez vive mais, né, com seus 60, 70, 80. Nessa semana, a avó da minha esposa completou 100 anos de idade e a mulher está inteira.
Que linda! Sabe, Parabéns! a Rosa fez um show. Então, assim, a gente vê a população, né, envelhecendo, vivendo mais, e a pergunta é, como é que isso vai trazer mais qualidade para a gente aqui, né? Uhum. Hoje nós temos empresas que oferecem viagens para o mundo inteiro sem que eu precise sair de casa. Eu ligo meu streaming, ligo aqui ou na minha TV, e eu viajo para o mundo, converso com o guia, ó, vai mais para lá, vai mais para cá, o que que é aquilo? Então, a gente vê possibilidades, né, e acesso, principalmente acesso, porque a gente está falando às vezes de uma faixa da população, esquece que tem toda uma outra faixa ali, por exemplo, que não tem acesso a coisas que a gente tem, né, Lina? Então, como é Sim. que a gente dá acesso para as pessoas de informação, de cultura, de possibilidade? Como é que a gente abre os olhos, às vezes, de uma população extremamente carente e fala, olha, o seu filho pode ser alguma coisa, o seu filho pode sair dessa realidade. E a ferramenta está aqui, né? Que é um próprio celularzinho dele, né? Ou seja, você não está falando mais que ele precisa ter uma estrutura, né? Eu estou falando com você, eu tenho um escritório de 110 metros quadrados, Lina, por capricho, porque eu não precisaria nem ter isso. Uhum. Então, assim, hoje eu faço isso em qualquer lugar. Então, o metaverso vem com uma promessa, sim, de acesso. Eu acho que é essa a parte mais bacana. Mas, obviamente, que com toda a ferramenta, a gente tem que ter alguns cuidados aí, porque o que a gente tem visto também é que os jovens eles estão tendo um problema muito grande de socialização. Né? O estar junto com pessoas tem sido algo meio refratário para essa geração. Ah, eu não preciso, né? Às vezes eu estou num almoço, eu vejo um jovem, um sobrinho, você não consegue trocar uma ideia. Ah, como é que você está? Ah, tudo bem. Aí, de repente, ele já pega o telefone sentado na tua frente e tá batendo papo. Você fala, que história é essa aqui? Né? A gente se conectar. Então, a gente vê uma geração se conectando muito mais com essa tecnologia, né, com essa realidade aqui nossa, do que efetivamente com o mundo real. Então, é uma coisa para a gente pensar e ver. E para encerrar aqui, a gente tem uma projeção que nos próximos 10, 20 anos, os profissionais que tiverem uma boa saúde mental serão os profissionais mais requisitados do mercado, dado a quantidade de problemas sociais, psicológicos, emocionais que as pessoas estão tendo e não buscam ajuda, né, Lina? Então, assim, o homem, principalmente, terapia, né? Eu faço, adoro fazer terapia, a cada 15 dias estou no meu lá vomitando um monte de coisa. Mas quando eu faço isso, parece assim, nossa, Toninho, você faz terapia? Você acha que eu sou bem resolvido assim por quê? Você acha que eu consigo... Você acha que né, tive percepção de mim mesmo como? Mas as pessoas ainda têm receio de buscar ajuda, seja de um terapeuta, de um médico, de um profissional qualquer, um coach, um profissional de relações, por que seja. Então, e às vezes a gente está vendo as pessoas não buscarem nenhum amigo para contar. Né? As pessoas têm mais vergonha de dizer que estão desempregados do que de pedir dinheiro emprestado, Lina. Isso é um dado. Olha Então, isso. assim, eu não sei para onde a gente vai caminhar. A gente precisa de muito senso de realidade no momento que a digitalização tem trazido um outro senso que não é da realidade, que é assim, você pode estar presente em qualquer lugar. Né? Isso é um conceito que a gente chama do não lugar, que é um conceito já antigo e que tem muita gente estudando, que é o fato de você estar presente, mas você não está presente. Né? Sabe uma que viaja, de repente, assim, eu vou para um resort lá sei lá, no Nordeste. Mas fala, como é que foi? Nossa, comemos tanto, viu? Tá, mas o que você viu do Nordeste? Não sai do hotel. Isso acontece muito. Acontece muito. Ficou aqui. A pessoa pega um cruzeiro, vai para as Bahamas e como é que foi? Nossa, tinha comida 24 horas, bebemos muito. Mas como é que eram as Bahamas? A gente desceu rapidinho, fizemos umas compras, comprou uma camiseta, né? E voltamos. A falta não precisa muito, né? Essa semana eu fui num show, fui no show do Billy Idol. Ai, que delícia. Eu fui. E aí, uma coisa que eu observei, que para eu enxergar o palco, a questão não era a distância do palco, mas era me desviar de tanto celular, as pessoas presentes no show, assistindo pelo celular, porque elas ficavam gravando, né, o tempo todo. Então, aquele mar de celulares na sua frente e a gente tendo que desviar para poder enxergar o palco, porque as pessoas vão para lá para assistir depois em casa o que elas gravaram. Quer dizer, é muito louco, né? É muito louco. Mas é isso, querido. A gente tem conversa aí para mais de mês e a gente vai voltar a conversar muito. Inclusive, já deixo aqui o teaser, né? O spoiler, que teremos mais Marco Tonin
no primeiro fórum do JVN, que vai acontecer no dia 17 de novembro. Fiquem ligados, acompanhem no site para vocês terem todas as informações e não perderem o Marcos e mais um time incrível de palestrantes aí. E, Marcos, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente. Foi muito especial para mim, foi muito inspirador, tenho certeza, para todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final. E queria deixar aqui um espaço para você também, para você se despedir, poder deixar uma mensagem aí para quem acompanhou a gente, dar o teu recado. Para mim foi um prazer, acho que só de ter esse espaço para falar de carreiras, que é algo tão importante, tem mudado tanto a nossa relação com o trabalho e com a vida, e eu já estou eternamente assim, grato a você, porque assim, é um tema que para mim eu sou apaixonado, né? Dedico a minha vida a isso, sou workaholic assumido mesmo, adoro trabalhar, adoro estudar essas coisas, então eu acho que a gente tem que ter atenção de como que o nosso papel, né, a nossa responsabilidade, né, frente às coisas, seja ao trabalho, à vida, as coisas, faz toda a diferença. Né? A gente não precisa de profissional extremamente técnico e cheio de títulos, o que a gente precisa é de gente que faz. As pessoas que fazem, que encaram a coisa, a gente vê tendo resultados muito diferentes, né? E ter a paciência. Então, eu sou muito grato, fico à disposição, falo muito, então me desculpa porque eu falo muito. Imagina, a gente só agradece. Assim, ai, que ótimo, você fala tanto, acho que você vai dar super certo. Relações, coitadinha, não sabe nada, né? Fico super à disposição. Olha, agradeço o espaço no jornal, agradeço a coluna, o poder conversar com as pessoas sobre isso, acho que é importante. Então, eu sou só grato a você por tudo isso e a oportunidade. Por mim, estou assim, super, super orgulhoso, né, de fazer parte do teu time pelo convite que você me fez. Nossa, eu só tenho a agradecer, querido. Gratidão. Até a próxima. E nós encerramos aqui, então, mais esse episódio do podcast JVN, agradecendo a todos e a todas que nos acompanharam aqui desde o comecinho. E lembrando também que sugestões de temas podem ser enviados por e-mail para a gente. O e-mail é o podcast@jornalvisãodenegócios.com.br. Vai ficar aqui embaixo também. E lembrando também que esse podcast é uma realização da AP43 Produtora, com o apoio da agência Moqueca de Comunicação. E para quem quiser conhecer o trabalho fantástico que eles fazem, tanto a AP43 quanto a agência Moqueca, a gente vai deixar os links para os sites deles aqui embaixo também, vão lá e confiram. Eu me despeço por aqui, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou, e até os próximos episódios, toda sexta-feira no YouTube e no Spotify. Tchau!